Olá, vamos chegando para essa live. Vamos lá, venham vindo. Hoje nós vamos falar sobre a forma certa de fazer as afirmações positivas para co-criar, materializar o que a gente deseja. E hoje é um dia de portal energético, né? Não sei se vocês já viram em várias contas do Instagram falando sobre isso, né? Um dia muito poderoso para isso, para energizar, co-criar, materializar por conta da energia do ano, né? Que nós estamos num ano de energia 8. E hoje é dia 8/8 com a energia do ano 8. Então, eu achei que seria bem legal trazer para vocês também, porque a gente ouve, né, do que a gente tem que fazer no dia ali, meditar, se conectar com a natureza, várias coisas. Eu fiz um grupo de ativação da prosperidade e da abundância por 21 dias, que ele iniciou hoje também, para quem está no grupo e recebendo essa energia de materialização, de limpeza de crenças limitantes, de desbloqueios, de harmonização dos relacionamentos, e ela vai ficar ativa durante os 3 portais desse mês, porque esse mês tem 3 portais, então hoje é o primeiro, dia 17, né, a soma do 7 e 1 dá 8, então é o segundo portal do mês, e dia 26 é o terceiro portal. Então, quem tá lá no grupo vai receber por esses 21 dias a energia, né, de limpeza, de materialização, de realização, de ativação da prosperidade e da abundância, junto com as energias dos portais. Então, é importante sim a gente fazer vários movimentos, vários rituais. Por quê? Porque a nossa energia ela precisa estar coerente com o que a gente deseja, e nem sempre a nossa energia ela está coerente com o que a gente deseja. A gente deseja uma coisa, mas a nossa frequência ela tá diferente, e por isso que a gente não realiza, porque quando a nossa frequência ela tá diferente do que a gente deseja, dá um choque, e as coisas elas não entram em sintonia, né? Existe uma desarmonia. E aí por que eu vou falar com vocês hoje também sobre a forma correta de fazer as afirmações positivas? Porque às vezes você até faz afirmações positivas, mas as coisas não se realizam. E eu gosto muito das afirmações positivas, eu uso elas, eu faço elas desde da minha adolescência. Por quê? Porque eu aprendi isso lá na minha adolescência com a minha mãe, porque ela lia muitos livros de autoajuda. E quanto mais eu fazia afirmações, eu conseguia realizar coisas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a minha gestação, eu mantrei a minha gestação inteira: eu tenho uma gestação tranquila e saudável. Eu tenho uma gestação tranquila e saudável. Essa afirmação virou um mantra na minha vida. E olha só como isso tem um poder gigantesco. A minha mãe, ela teve 3 gestações. A primeira ela perdeu por conta da pressão alta, que antigamente não se via isso, não se analisava isso. O primeiro bebê dela, ela perdeu. A minha gestação era a segunda, ela quase teve aborto por conta da pressão alta que ela tinha. E o meu irmão, ela teve uma gestação que o meu irmão nasceu já roxinho, porque a pressão dela também alterava na gestação. Então, biologicamente eu teria a chance de repetir isso, né, geneticamente, de repetir isso. E a minha pressão ela não se alterou a gestação inteira, ela sempre se manteve igual. Por quê? Porque eu tinha uma convicção muito grande, eu sentia no meu coração que a minha gestação era tranquila e saudável. Então, e eu nem era terapeuta na época, mas eu pensava assim: eu preciso encontrar alguma coisa para nutrir a minha mente. Para quê? Para que a minha gestação seja saudável, porque eu queria muito que a minha filha nascesse saudável e que a minha gestação fosse tranquila. Então, olha só o poder das afirmações positivas. E a minha gestação foi super tranquila, super saudável. E aí eu queria trazer para vocês também começarem a colocar na vida de vocês
Lá no final eu vou passar para vocês 4 afirmações pra gente fazer, pra gente entrar. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Eu vou passar para vocês também começarem a co-criar a vida que vocês desejam, mas eu vou ensinar hoje para vocês o quê? Como fazer do jeito certo. Por quê? Porque se não fizer do jeito certo, não é que não funciona. Ela funciona, mas ela demora mais tempo. Por quê? Porque de tanto você repetir, chega uma hora que o teu inconsciente, ele vai assimilar isso. Mas até que ele assimile isso, às vezes demora muito tempo. Então, hoje nós vamos aprender a forma correta. Se vocês puderem compartilhar essa live com outras pessoas, manda um aviãozinho, curte, fiquem comigo até o final, porque eu quero passar uma coisa muito prática para vocês, muito legal, e eu sei que vai dar resultado na vida de vocês se vocês colocarem em prática. Então, se vocês estão comigo aqui, já pega papel, pega caneta, depois para anotar as afirmações que eu vou passar para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: afirmações positivas é uma técnica muito simples, mas não subestimem o simples, porque ela é muito poderosa. E esse é o pulo do gato, como falo. Por quê? Porque às vezes a gente quer coisas muito cheia de 9 horas para fazer um monte de coisa e a gente deixa as coisas simples de lado. Então as afirmações positivas, elas são muito poderosas, elas dão muito resultado e elas são simples, porque você pode fazer durante o teu dia, me veio aqui eu tô aqui com uma afirmação para fazer para vocês, tá? Eu vou passar lá no final as afirmações, que essa aqui é muito poderosa pra gente limpar sentimentos de escassez, de falta. Eu fazia muito, porque eu tinha muita sensação de escassez, de falta. Então eu sempre fazia esse mantra, eu tava lá lavando a louça e eu tava fazendo, por quê? Porque eu tenho uma necessidade de ocupar minha mente com coisas boas. Porque olha só, a gente tem a mania, o hábito de alimentar a nossa mente com coisas negativas. E quanto mais a gente alimenta a nossa mente com coisas negativas, mais isso vira um imã na nossa vida, mais a gente atrai isso. Então começa a pensar assim, ó, eu vou nutrir a minha mente com coisas boas. Quanto mais coisas boas eu nutrir a minha mente, mais eu vou co-criar, eu vou materializar coisas boas na minha vida. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou explicar agora para vocês como que funciona isso, mas a gente tem um campo energético, uma assinatura energética, e a nossa assinatura energética, ela cria um campo magnético, como um ímã, literalmente, e ela atrai mais do mesmo. Então, as afirmações positivas, eu fiz anotações para não me perder no raciocínio, porque às vezes a gente começa a falar e não quero deixar escapar nada para vocês. Então, olha só. As afirmações positivas, quando a gente sabe usar elas corretamente, elas transformam a nossa vida. Por quê? Porque elas atuam no nosso inconsciente. Como que funciona? O nosso inconsciente, ele representa 95% da nossa vida, do que a gente pensa, do que a gente sente, das coisas que a gente aprendeu, dos traumas que a gente tem, das coisas que a gente vivenciou, ok? E só 5% é a nossa mente consciente, é o nosso lado racional. As afirmações positivas, o que que elas fazem? Elas vão trabalhando no nosso inconsciente, reprogramando, se nós fizermos corretamente, o nosso consciente para manifestar isso na nossa vida. E isso já tem vários estudos que falam sobre isso. O poder das afirmações positivas é comprovado cientificamente. Tanto é que nos Estados Unidos eles fizeram um estudo onde eles pegaram 3 grupos de pessoas e eles fizeram afirmações positivas, cada uma de um jeito. E aí é isso que eu vou trazer para vocês. Só fazer afirmação positiva aleatoriamente, sem o plus que eu vou contar aqui para vocês, não funciona. E lá eles fizeram, então a pessoa só falava e não tinha resultado no DNA. Eles pegaram tubinhos com o DNA e aí eles foram fazendo. Então, é igual parecido com aquela experiência do grão de arroz, sabe? Que você fica falando
e aí o grão de arroz ou ele mofa, ou ele fica bom, ou ele, sabe? Então foi isso que aconteceu. Então olha só, repetir as palavras certas te faz impregnar o seu inconsciente e vai reprogramar, impregnar as suas células. Olha como isso é poderoso. Quando você vai falando, fazendo as afirmações positivas corretamente, isso impregna as suas células, o seu corpo físico. E hoje a gente vai falar do corpo físico e dos nossos sentimentos, do nosso espiritual. Só que o nosso corpo físico, ele tem que ter a sensação. Por quê? Porque se o nosso corpo não sentir, não funciona. E é por isso que as afirmações positivas, isso aí, Janete, sentindo e falando. Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso sentimento é outro. Então lembra que eu falei pra vocês que eu tinha muito sentimento de escassez? E eu já contei pra vocês em outras lives aqui, né? Eu tinha muita sensação de escassez, muito medo de faltar, apesar da minha vida não ter falta. Então o que acontece? Eu comecei a mantrar para quebrar isso. Por quê? Porque o meu corpo precisava experimentar uma outra sensação. Uma sensação de segurança, uma sensação de prosperidade, de abundância. Só que enquanto o meu corpo não sente, por mais que eu fale, que eu mentalize, eu não crio essa realidade. Então, olha só, a gente precisa sentir. Porém, se a gente não faz isso, esse jeito certo, a gente não realiza. Então, olha, só repetir, ele não potencializa o processo. Então, se você só ficar repetindo uma afirmação positiva, não vai ter o resultado que você deseja no tempo que você quer. Porque se vocês são parecidas comigo, eu tenho um senso de urgência muito grande. Eu tenho muita pressa, eu sou imediatista. Então, são movimentos que eu faço para quê? Para esperar o tempo das coisas. Mas a gente é imediatista, a gente quer as coisas para ontem. Às vezes a gente tem aquela pressa, aquela loucura. E aí que a gente se desconecta ainda mais. Por quê? Porque o meu corpo tá sentindo pressa, tá sentindo urgência e minha mente quer realizar uma coisa e não acontece. Então, existe uma desconexão. É uma loucura que a gente não consegue realizar. E se vocês sentem que faz sentido para vocês, se vocês já fizeram afirmações positivas e vocês sentiram essa desconexão, me digam aqui que, tipo, não deu certo. Por que não deu certo? Porque eu não tava sentindo o que eu tava pensando, o que eu tava falando. Ó, a Lilian disse que está assim. Aí o que acontece? Você quer ser próspera, mas você tá focada no quê? Nos problemas, na falta, no que não dá certo, não funciona. Em vez de você fazer isso aqui, você afasta assim, ó, fica com dois campos ao contrário, certo? Faz sentido para vocês? E se faz sentido, gente, vamos compartilhar essa live, vamos mandar um aviãozinho para outras pessoas. Ó, para mim até agora não deu certo. Talvez esse seja o teu mantra de agora. Mas a gente vai fazer outra afirmação. Para mim, tudo dá certo. E eu tenho um mantra que eu vou fazer no final, que vai servir muito bem para você, Lilian. Ó, entrou outra Lilian aqui, Lilian Milka, seja bem-vinda. Por quê? Porque você precisa reprogramar isso. Porque se nada deu certo até agora, é o que você está vibrando. Então, você pode falar outras coisas, mas a sua vibração é o quê? Que nada dá certo. E nada vai dar certo. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda. Hoje eu tenho uma dupla de Lilians aqui, né? Então, nada vai dar certo. Porque o nada dá certo é muito mais intenso, muito mais forte do que o que você quer realizar. Ele não é o que você quer na realidade, não é tão intenso quanto as coisas que não estão dando certo. Então, olha só. Sentimento. Ó, a gente precisa ter 3 coisas, tá? Sentimento, intenção e estado positivo. Para que as nossas afirmações funcionem, só que só a intenção não basta. E já tem um ditado que diz, né, de boas intenções o inferno está cheio. Então, às vezes a gente tem a intenção de fazer as afirmações positivas, a gente tem a intenção de mudar a nossa vida, de prosperar, de ter riqueza, de ter um bom emprego, bom relacionamento. A gente tem essa intenção, mas a gente sente diferente.
E enquanto a gente sentir diferente, a gente não vai realizar. Por quê? Porque o sentimento, ele funciona como um catalisador, um energizador das afirmações positivas, que está junto com as emoções. Só que as emoções contrárias ou as emoções negativas, elas geram sensações muito intensas no nosso corpo. E quando essas sensações negativas, o medo, a falta de amor próprio, falta de autoestima, tudo isso é muito forte. Então, de a gente não se sentir boa o suficiente, essas coisas elas anulam. Por quê? Porque a gente tem a intenção, mas o sentimento é contrário. E também só estar positiva não resolve, porque às vezes você tá positiva da boca para fora. Mas o que você tá sentindo? E eu volto no sentimento, né? O nosso coração é compartilhado. Tem que ser tudo junto. Pra quê? Pra potencializar. Por quê? Porque, ok, você não tá ainda na vibração correta, certo? Então você compartilhou, Lilian, muito obrigada, é isso aí. Muito aprendizado por aqui. Que bom, Lilian. Olha só, quando a gente tá sentindo ao contrário, não é que você não vai mais fazer as afirmações, certo? Vamos já fazer um combinado aqui, você vai continuar. Só que você vai ter que trabalhar os teus sentimentos, as tuas sensações. Lembra que eu contei para vocês da minha gestação? Então, olha só, o que eu tinha uma crença? Que até o 3º mês é muito fácil perder o bebê. E eu tinha muito medo de que, tanto é que eu não contei para ninguém que eu tava grávida até passar o 3º mês. Só que isso era muito forte em mim, o medo de perder. Mas de tanto mantrar que eu tinha uma gestação tranquila e saudável, eu fui convencendo o meu corpo. Por quê? Porque eu fui nutrindo os meus sentimentos de que ia dar tudo certo. E quanto mais eu nutria esse sentimento de que eu ia ter uma gestação tranquila e saudável, mais eu fui alimentando isso e mais eu fui concretizando isso, apesar de biologicamente poder repetir as gestações da minha mãe com pré-eclâmpsia, né? Então eu quebrei um paradigma, eu quebrei uma coisa que eu poderia ter repetido da minha linhagem familiar com as afirmações positivas. Então olha como isso é poderoso, né? É muito intenso, só que a gente precisa trabalhar os sentimentos. E só a intenção não basta, porque eu desejo ter tal coisa, mas essa intenção ela não está alinhada com o sentimento e ela não está alinhada com o estado positivo. A gente precisa, então, combinar a emoção elevada, a nossa intuição consciente e os nossos objetivos. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter dinheiro sobrando na minha conta, ok? E aí você pode ter outros objetivos, mas eu vou dar um exemplo de prosperidade. O meu objetivo é ter dinheiro na conta, mas eu fico pensando que no mercado é caro. E aí toda vez que eu vou no mercado, por mais que seja caro, eu fico com aquela sensação... A sensação no meu corpo é mais forte. E eu coloco a mão aqui no peito porque realmente é onde a gente sente. Pode repetir os 3 pontos? Sim. É isso. Sentimento, intenção e o estado positivo. Porque às vezes você é positiva só da boca para fora, mas os teus pensamentos e sentimentos não estão coerentes com isso. E às vezes você tem a intenção de que tudo dê certo, mas você está sentindo diferente. Faz sentido para vocês? E eu tô trazendo alguma coisa nova para vocês? Vocês já tinham olhado as afirmações positivas por esse olhar? Da coerência entre o nosso sentimento e o que a gente tá falando? Porque, olha só, as afirmações positivas, elas, de tanto nós falarmos, fazermos, elas vão impregnando as nossas células. Não tinha visto, né, Lilian Pereira? Elas impregnam as nossas células e sentimento, intenção e estado positivo. Isso aí, Lilian. Perfeito. Aí, olha só.
O que são os nossos desejos? São as nossas solicitações emocionais, então tá ligado aos nossos sentimentos. E os nossos objetivos são os nossos pensamentos. O sentimento e o pensamento, eles precisam estar na mesma sintonia. Se ele não estiver na mesma sintonia, a gente não realiza. E aí entra a intenção consciente, que é o quê? Eu estar intencionando o que eu desejo, fazendo a afirmação positiva, mantrando o que eu quero, mas consciente de que eu tenho que estar atenta às minhas emoções e aos meus sentimentos. Quando o meu sentimento ele tá alinhado com o que eu estou falando, eu colapso. E aí eu crio a minha realidade. E eu sempre fiz muitas afirmações positivas. Eu acho que eu já contei aqui numa live, né? Que quando eu fiz o meu vestibular, eu zerei a prova de matemática e eu zerei a redação. Quando eu fiz o vestibular. E aí, se zerar matemática já é ruim. Se você zerar redação, é 100% certeza que você não entra. Mas eu entrei. E eu entrei na primeira chamada. Por quê? Porque quando eu vi o gabarito, por isso que eu tô trazendo para vocês, porque eu faço isso de sempre. Quando eu vi o gabarito, que eu tinha zerado as duas matérias, a redação, tem peso alto e matemática, eu não ia entrar. E aí a minha mãe falou assim, viu? Agradece, faz a afirmação que você já passou, porque o resultado oficial não saiu ainda. E eu fiz isso. Eu fiz a afirmação, agradeci que eu tinha passado na primeira chamada. Óbvio que no começo o meu sentimento era o que, meu Deus, eu zerei, eu não vou entrar. Mas eu fui fazendo tanto que eu comecei a sentir esperança. E eu comecei a sentir o sentimento no meu coração de que eu podia entrar. E isso já foi uma fagulha na fogueira. E eu continuei fazendo, mantrando, afirmando que eu tinha passado. E eu passei, não passei nas primeiras colocações, óbvio. Eram 50 vagas, eu fiquei em 47, 48, mas eu entrei nas 50 primeiras vagas. De não sei quantas pessoas fazendo, de tanto que eu afirmei. Eu fui afirmando até que a minha intenção era passar. O meu estado positivo era de passar, e aí eu fui alinhando o meu sentimento até que eu passei. E eu entrei na primeira chamada. Mas a gente precisa ser persistente, a gente precisa... Não adianta fazer um pouco. Se você faz um pouco e desiste, não vai funcionar. Tem que ter persistência junto para você criar a tua realidade e mudar para o que você deseja, porque as pessoas elas têm uma tendência a desistir muito fácil. Você faz 3 dias e para. Se você faz 3 dias e para, você não vai reprogramar as tuas células, você não vai reprogramar o teu inconsciente. Por quê? Porque você passou às vezes uma vida inteirinha fazendo ao contrário do que você deseja. As suas células, dos 95% do teu inconsciente, elas estão programadas para o que você não quer ter, mas que você tem na tua realidade. Então, a gente precisa manter o sentimento. As afirmações positivas vão influenciando a mudança dos sentimentos e assim sucessivamente. Sim, você pode começar a fazer as afirmações positivas sem ter o sentimento. Por quê? Porque você tem que mudar o sentimento que tem em você, que é da falta, que é das coisas que não estão dando certo. Então, a Lilian Pereira tinha me dito, né, que nada dá certo. Agora ela vai mantrar, tudo dá certo pra mim. Só que as primeiras vezes que ela for fazer, não vai sentir no coração. Por quê? Porque ela ainda tá com a programação no inconsciente dela de que as coisas não fluem, de que nada dá certo. Até ela reprogramar as células dela, ela tem que começar. E aí começar em intensidade. Você pode fazer ancoragem juntos, que a PNL traz, de colocar uma música junto, de fazer um toquezinho no corpo, que a PNL traz isso, para dar a sensação no seu corpo. Então, a gente pode fazer esse ancoramento junto. E é persistência. Persistência, até que você vai sentir isso no seu coração. E olha só,
Por que que a gente precisa ter os sentimentos? Os sentimentos, eles geram uma carga magnética no nosso campo quântico. E nós temos um campo energético, uma assinatura energética. Eu já compartilhei nos grupos, nos meus grupos, não sei se vocês já fizeram uma técnica para mudar a nossa assinatura energética. Por quê? Porque nós temos um campo vibracional, uma assinatura energética, que é a nossa vibração. Essa assinatura energética, essa vibração, ela vai atrair o que é compatível com ela. Então, o que que acontece? Eu posso estar falando positivamente, mas eu estou vibrando, sentindo negativamente. O que que é mais forte? O que eu falo, o que eu sinto? O que eu sinto. O que eu estou sentindo vai emanando uma energia, porque tudo é energia, tudo é campo vibracional. Ai, Ana, que linda! Obrigada, boa aula, um beijão pra você. Se você quiser, depois assiste, que eu vou deixar no feed, tá? Que bom ver você aqui. E vai criando um campo magnético. E esse meu campo magnético vai atrair o que eu estou sentindo. Só que tem, olha só, a virada de chave. Meus sentimentos criam um campo, uma carga magnética. E os meus pensamentos enviam um sinal elétrico para o meu campo magnético. Então, os meus sentimentos precisam estar alinhados. Por quê? Porque quando os dois estão alinhados, os meus sentimentos e os meus pensamentos, a minha vibração, a carga magnética que eu estou emanando, vai criar um campo magnético, um campo quântico para atrair tudo. Vocês nunca fizeram? Tem que fazer. Para atrair isso na minha vida. Enquanto eu não estou alinhando os sentimentos e os pensamentos, vocês não fizeram? Eu vou mandar de novo, mas eu já mandei nos grupos. Eu vou deixar amanhã na minha bio para vocês fazerem. É um videozinho curto que vocês podem fazer essa técnica para trabalhar a assinatura energética de vocês com afirmações positivas. Para quê? Para fazer essa vibração de atrair o que você deseja. Ainda mais aquele dia que você está na nuvem negra, viu? Precisa fazer alguma coisa, porque senão vai atrair tudo que é negativo, porque o teu campo magnético, ele tá vibrando negativamente, então ele vai atrair o que tá compatível com a vibração que você tá emanando. Os dois, o pensamento e o sentimento, eles atraem em eventos de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Essa é a nossa assinatura eletrônica, a nossa assinatura energética. E todo mundo tem assinatura energética, mesmo que não acredite que tudo é energia, que tudo é vibração, não acredite em pensamento positivo, não acredite em afirmação positiva. Ela está emanando um campo. O meu está sempre um temporal. Meu Deus, é sempre a nuvem negra, né? Agora nós vamos ter que mudar essa assinatura energética, Lilian Pereira. Para quê? Para atrair coisas boas. Porque se você não fizer isso, demora muito e você se perde na própria negatividade, nos próprios problemas. Então, a gente vai depois fazer, até eu vou fazer com vocês tipo uma prática, mas eu quero que vocês, é um gancho, além das afirmações positivas, e eu já falei aqui, nos rituais matinais que a gente deve fazer, mas vocês comecem a observar, então, a partir de agora, aonde que está o foco dos pensamentos de vocês. O que você pensa sempre? O que você sempre pensa é o que você atrai na sua vida. Então, se você sempre pensa nos problemas, você não está pensando na solução. O que você vai atrair? Problemas compatíveis com a sua vibração do que você está pensando. Porque você vai pensar e vai sentir. E os pensamentos, eles são a linguagem do cérebro. E os sentimentos, eles são a linguagem do corpo. E os dois precisam estar alinhados, porque senão
a linguagem do corpo ela vai falar mais forte. O que você sente é sempre nos problemas. E aí não vai sair solução. Porque você está focada sempre nos problemas. E eu sei que às vezes é difícil a gente sair dos problemas, porque tem coisas que tiram a nossa preocupação, tiram o nosso sono. Mas quanto mais você alimentar isso, mais você vai atrair. E aí você fica sempre numa bola de neve, cada vez ela vai aumentando. E o corpo, ele só entende os sentimentos. O nosso corpo, ele não entende o que a nossa mente está falando. Vocês já fizeram a Aura Master comigo? O Aura Master, o que ele faz? A gente trabalha a nossa energia e trabalha o nosso corpo. Tanto é que lá no começo do Aura Master, a gente pede permissão para o corpo não gerar resistência. Por quê? Porque o nosso corpo, ele só entende os sentimentos. E aí, se o corpo não está alinhado, os nossos sentimentos não estão alinhados, ele gera resistência e ele gera bloqueio, e aí ele não entra em sintonia com a nossa mente. Deixa eu ver o que a Lilian disse, ó. Teve uma fase em que eu ficava pensando nos problemas, mas eu vivia em ciclos. Hoje eu penso na solução. Penso no que eu aprendi com aquela situação, no que eu poderia aprender. E isso, você fez uma virada de chave. E aí acaba se tornando mais leve. Não é que você não vai mais ter problemas, mas o foco da tua mente é cada vez mais trazer soluções. E aí você sai do ciclo dos problemas. Por quê? Porque a tua mente, ela tá voltada para quê? Ok, eu tenho um desafio, como que eu posso resolver isso? E ela vai para a solução. Porque quando eu penso como eu posso resolver, eu já tô saindo do problema. Eu estou pensando na solução. Mas óbvio que eu tenho que me desconectar do problema e começar a pensar, não, vai dar certo, eu vou resolver. Essa semana eu deixei aqui nos stories, né, para os desafios, vocês fazerem a pergunta quântica. Como pode melhorar? E soltar. Então, se está diante de um problema, como pode melhorar? E aí vai deixando essa energia vibrando também, porque a gente trabalha com várias coisas, né? A gente trabalha com as afirmações, com os mantras. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso usar todas as ferramentas que eu posso para sair da negatividade, dos problemas, do que eu não quero para ir para o que eu quero. Então, olha só, se você pensa e sente diferente, você não realiza. O foco muda, muda. Porque eu, quando vejo que eu estou dando atenção muito aos problemas, o que eu faço? Eu penso, não, para. Porque a gente faz isso, é meio que inconsciente. A gente entra num campo coletivo, na vibração. Você tem que se policiar e dizer, não, espera, eu vou focar na solução. Então, por quê? Porque aí eu saio do problema e eu analiso ele de fora. Então, aqui é um problema, eu tô olhando ele daqui e não sendo o problema. Eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho. Me digam se vocês estão gostando. Porque nós vamos fazer umas afirmações. Eu quero que vocês sintam a vibração. Então, eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos lá? Estão comigo? Eu quero saber se vocês estão comigo. Me respondam aqui nos comentários. Porque hoje é dia de portal, nós vamos trabalhar nossa energia, vamos fazer umas respirações. Bora? Bora! Por quê? Porque a gente precisa... e aí quando a gente fizer, a gente vai fazer umas respirações. E aí eu quero que vocês comecem a observar o corpo de vocês, como que vocês estão sentindo. Para a gente ver como que vai ressoar essas afirmações no corpo de vocês. Vamos lá? Então, eu quero que você feche os seus olhos. Se você está sentada ou deitada, descruze as pernas. Se você está sentada, coloque as suas mãos viradas assim para cima, em cima das coxas. E eu quero que você puxe uma respiração bem profunda. Solta o ar pela boca.
Inspira de novo. Solta o ar pela boca. Vai prestando atenção como que tá teu corpo. Inspira de novo. Solta o ar pela boca. Vai soltando as tensões que estão aqui nos ombros. Inspira mais uma vez. E solta o ar pela boca. Agora, eu quero que vocês repitam comigo. Os meus caminhos sempre se abrem por onde eu ando. Os meus caminhos sempre se abrem por onde eu ando. Os meus caminhos sempre se abrem por onde eu ando. E vai mantendo uma respiração, porque a respiração ela vai trazendo a atenção para o nosso corpo. Respira fundo de novo, solta. Agora a gente vai para a próxima afirmação. Eu estou de bem com a vida. Eu estou de bem com a vida. Eu estou de bem com a vida. Vai respirando fundo. Vai sentindo como que está seu corpo. Presta atenção no que ele está sentindo. Vamos para a próxima afirmação. Tudo é fácil para mim. Tudo é fácil para mim. Tudo é fácil para mim. Respira fundo de novo. Vai sentindo a sensação no seu corpo. E agora a gente vai fazer 2 afirmações de prosperidade, tá? Então eu quero que você respire de novo, bem profundamente. Solta o ar. Eu faço dinheiro com facilidade. Eu faço dinheiro com facilidade. Eu faço dinheiro com facilidade. E vai sentindo se tem resistência no seu corpo, se a sua mente vai negando o que você está afirmando, não tem problema, continua fazendo. Respira fundo. E agora essa ela é muito poderosa, tá? Essa eu faço sempre, sempre. Nada nunca vai me faltar. Nada nunca vai me faltar. Nada nunca vai me faltar. Vai respirando. Vai sentindo como que a tua assinatura eletrônica, a tua assinatura magnética, ela vai acontecendo. Eu tô sentindo aqui no meu corpo a vibração circulando, a energia circulando. Pode abrir os olhos, voltando. E me conta, como que vocês se sentiram fazendo essas afirmações? Como que vocês sentiram a energia do corpo, a mente? Se teve resistência, se não teve? Vamos lá, vai me contando.
Sentiram a energia fluindo? Sentiram a energia trabalhando o campo energético de vocês? As Lilians, deixa eu ver. Opa! Ah, não vou conseguir ver. Vamos lá? Me respondam. Deixa eu ver o que a Lilian tinha escrito, ó, que forte. Ó, eu senti que tinha peso nos ombros. Muito peso nos ombros. Porque o teu corpo tá em contração, né? Tá resistindo. É normal. Depois a gente vai liberando. Vai liberando. E vai fluindo. Mas só que tem que fazer sempre. Ó, depois uma leveza. Por quê? Porque vai fluindo. Vai fluindo. Quanto mais você fizer as afirmações positivas e através de rituais, vocês vão magnetizando isso, fluindo, né? Eu senti a energia fluindo, fazendo isso aqui, ó. Meu campo energético estava circulando, fluindo. Quando você começa a fazer isso, você vai criando a sua vida de acordo com o que você quer. Você vai quebrar resistências internas do seu corpo, você vai impregnando as suas células com o que você deseja e você vai criando os novos hábitos. E aí, lembra que lá no começo eu falei, lá nos Estados Unidos eles fizeram uma experiência com as afirmações positivas, eles pegaram tubos contendo DNA, o DNA ele é trançadinho, né? Quando uma pessoa segurava nas mãos e ficava falando só afirmação positiva, sem emoção nenhuma, não aconteceu nada. Ela fazia as afirmações positivas de uma forma neutra, ela não modificou, o DNA não se desenrolou. A segunda pessoa, quando ela fez as afirmações positivas somente com a intenção, também não aconteceu nada. Mas quando elas fizeram as afirmações positivas segurando o tubinho de DNA, a afirmação positiva com o sentimento e com a intenção correta, o DNA se modificou. E eles comprovaram que as afirmações positivas feitas da forma correta dão resultado. E aí, o que eu preparei para vocês? Eu preparei um calendário da prosperidade para vocês com 30 mantras, dos mantras que eu uso de prosperidade, de autoestima, para trabalhar confiança, para trabalhar várias coisas, dinheiro, oportunidades. E eu fiz um calendário de prosperidade com as orientações de como que você tem que fazer, o horário que você tem que fazer, quantas vezes você tem que fazer por dia, para você começar a magnetizar a sua vida com o que você quer. E olha só, o valor dele vai ser super bom. Por quê? Porque eu quero que vocês façam um calendário da prosperidade e comecem a mudar a vida de vocês a partir de agora. Por quê? Porque eu só fazer as afirmações positivas e trazer aqui para vocês, talvez vocês não vão mais fazer. E eu quero que vocês tenham consistência, persistência. Por quê? Porque eu contei 2 exemplos aqui da minha vida que eu transformei fazendo as afirmações positivas. E eu uso os mantras, as afirmações positivas sempre na minha vida. Por quê? Porque eu sempre quero nutrir a minha vida com coisas boas. E quando eu tenho desafios, eu vou na persistência até transformar aquilo que eu desejo, aqueles sentimentos que às vezes não estão ressoando com o que eu quero, mas por quê? Porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e eu persisto. Aí, como que vai funcionar esse calendário da prosperidade? Olha só, o valor dele é R$19,90. Eu vou deixar aqui o link para vocês, se vocês quiserem. Deixa eu ver se ele vai colar. Olha só, se vocês quiserem, ele também tá lá no link da bio. Calendário da prosperidade. São 30 mantras que vocês podem fazer, vai ser assim, ó, tipo um calendário mesmo. Se vocês começarem a fazer amanhã, não tem problema, amanhã é dia 9.
você vai pegar o dia 1º lá, como sendo o dia 9, e você vai fazer ele. Tem lá a forma correta de você fazer, tem o plus, que você vai ativar a energia do teu corpo, para você acordar o teu corpo para as afirmações positivas. Quantas vezes você tem que fazer para que a energia circule com a numerologia, o horário que você vai fazer, por quê? Porque aí você vai magnetizar o que você quer. O valor dele tá super bom, é R$19,90. É só para hospedagem mesmo do Ki-Fi. Você vai fazer. Ah, não tá conseguindo clicar no link. Será que não vai dar certo aqui nos comentários? Como que eu faço para fixar, será? Mas ele tá no link da bio, tá? Se vocês clicarem no link da bio, ele vai estar lá, já tá disponível para vocês. Por quê? Porque quando você tem, e aí você vai seguir religiosamente. No dia 1 você vai fazer um link. Isso aí, Lilian, vamos lá. Você vai fazer o 1º dia, vai fazer o 2º, vai fazer o 3º. Como eu tenho lá o passo a passo, as orientações para você fazer, vocês vão ver que em 30 dias a vibração de vocês vai mudar e muitas coisas boas vão vir. Por quê? Porque com as afirmações positivas, fazendo corretamente, vocês vão mudar o campo eletromagnético de vocês. Vocês vão trabalhar o corpo e o pensamento com as afirmações que você quer. E vocês sentiram agora que nós fizemos essas afirmações positivas, o quanto que vocês estava pesado e depois ficou leve. Então, por quê? Porque a gente precisa nutrir a nossa mente. Eu sei que às vezes a gente não consegue fazer sozinho. E é por isso que eu pensei, como que eu posso contribuir com vocês para que vocês façam as afirmações positivas e que vá mudando a vibração de vocês. Então, eu peguei os meus mantras, coloquei eles para que vocês façam, do dia 1º ao dia 30. Vai lá, faz, e vocês, isso aí, corre lá na bio, não, mas espera terminar, Lilian, e faça. Por quê? Porque vocês vão começar a alinhar pensamentos e sentimentos e a intenção positiva. Não tem como não dar um start na prosperidade de vocês, porque eles são pensados da seguinte forma: vai trabalhar autoestima, vai trabalhar ressignificação de crenças limitantes, porque às vezes a gente tem crenças limitantes que com as afirmações positivas a gente vai reprogramando e vai mudando o nosso padrão, a gente vai criando a nossa realidade. Eu sei que vocês vão ter mudanças na vida de vocês, porque eu sou prova viva disso. Eu sou a doida dos mantras, das afirmações positivas. Às vezes eu coloco vou lavar a louça, tenho um papelzinho lá na minha pia com a afirmação que eu quero. Por quê? Porque quanto mais eu alimento a minha mente, às vezes eu vou dormir, às vezes eu acordo com o meu mantra ainda na cabeça. Porque eu quero chegar lá. E aí eu faço meus mantras e eu vou conquistando as coisas que eu desejo. E eu quero que vocês também conquistem as coisas que vocês desejam, né? A Lilian Pereira tinha dito, né? Nada dá certo pra mim. Agora é hora de reprogramar. Colocar um monte de coisa boa na sua vida com essas afirmações positivas. E nada mais fácil do que ter um roteirinho lá que eu vou seguindo e vou fazendo, seguindo um passo a passo. E olha só, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Vai lá, faz os primeiros 30 dias, terminou, vai lá e faz de novo. Às vezes, se você quiser fazer um mantra só, de todos aqueles que tem, ou mesclar eles, você mescla e vai colocando eles em prática e vai nutrindo a tua mente com o que você deseja, com o que você quer conquistar. E aí, isso vai ser só... A minha ideia era chamar de start da prosperidade. Por quê? Porque ele é o início de um movimento para prosperar. E a gente sabe que prosperidade
tá em todas as áreas da nossa vida. Então tá no nosso trabalho, tá no nosso relacionamento com a gente mesma, na nossa autoestima, na nossa confiança, tá em várias coisas. Então vai trabalhar várias coisas na sua vida com os mantras. Já é um começo. Vamos começar a iniciar a nossa prosperidade. Isso aí, Lilian Pereira. Só que vocês, ó, o link aqui, para quem chegou agora, é R$19,90, o calendário da prosperidade. Vai estar lá no link da bio, já está disponível lá. Eu vou deixar ele lá. Por quê? Porque eu quero que vocês façam, que vocês comecem. E lembrem do que eu falei lá no começo. Não subestimem as coisas simples, porque as afirmações positivas, elas são simples, mas são poderosas. Às vezes a gente quer coisas cheias de frufrufru que a gente não faz. Começa com uma coisa simples, mas que dê resultado, porque dá resultado. Se a pessoa aqui fez tanta afirmação positiva que ela tinha zerado matemática, zerada a redação, e ela passou na primeira chamada do vestibular agradecendo e fazendo afirmação positiva de uma coisa que era uma probabilidade zero de entrar, mais prova que isso. O que vocês querem, minha gente? É ou não é verdade? A gente às vezes acha, a nossa mente ela não consegue visualizar lá na frente, tipo, não, mas isso é impossível. Eu abandonei o impossível e eu foquei no que eu queria. Porque a minha mente racional, ela podia me dizer que era impossível, mas eu queria tanto entrar na faculdade que eu mudei a minha realidade fazendo as afirmações positivas. Então, é essa determinação que eu quero com vocês. O link já tá lá na bio disponível. Aproveitem essa oportunidade porque ela é única e os mantras, eles são maravilhosos. Vocês vão ver o quanto que vai dar um start na vida de vocês. É um pontapé inicial. E coloquem em prática. Quem não vai entrar agora no calendário da prosperidade, assiste a live de novo, faz o exercício da respiração, faz os mantras de novo. Nada nunca vai me faltar. Foca no que você deseja. E lembre sempre que nós temos um campo eletromagnético composto pelo quê? Pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quando isso dá um match, a gente vai atrair mais daquilo. Então, por que não focar e colocar na nossa mente, magnetizar o que a gente quer, em vez de a gente pensar no que não dá certo? Faz sentido para vocês? Eu já vou, deixa eu ver, nossa, já faz acho que um tempão que eu tô aqui. De papo, né, gente? Vamos lá? Então, bora lá botar essas afirmações positivas para dar certo a vida de vocês, para começar a prosperar, e a gente tira o foco do problema e coloca na nossa mente o que a gente deseja. E tem para finalizar. O nosso inconsciente é 95%, né? E é ele que comanda a nossa vida. Enquanto a gente não reprograma o nosso inconsciente, a gente deixa os bloqueios tomarem conta. Quais são esses bloqueios? Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser o imediatismo. Nem eu falei para vocês lá no começo, né? Do imediatismo, a ansiedade, as crenças limitantes. O que mais que tá lá no nosso inconsciente? Coisas que a gente aprendeu dos nossos ancestrais, que a gente traz. Tá tudo isso lá no nosso inconsciente. E 95% é um valor muito grande. Então é ele que domina. Se a gente não começa a usar ferramentas para reprogramar nosso inconsciente, a gente fica sempre atuando com o inconsciente, porque os 5% do que a gente sente que é racional, que a nossa mente traz, ele é muito pouco. Aí o que acontece? Você tem uma determinada situação, se o teu inconsciente tem algum bloqueio, alguma trava lá, ele não vai deixar o consciente realizar. Se ele deixa, é com muito esforço, muita coisa, muita dificuldade. Por quê? Porque ele é a maioria. Então a gente precisa o quê? Fazer reprogramações no nosso inconsciente
com as afirmações positivas, que viram mantras, que reprogramam as nossas células e vão alterando, mudando a nossa vida, a nossa realidade. Ok? Então, quem quiser, o calendário da prosperidade, ele já tá lá no link da bio, é R$19,90 o valor dele, e você vai receber 30 mantras diários, é um calendário com 30 mantras diários para reprogramar a sua vida. Lá vai ter as orientações de como que você tem que fazer certinho, quantas vezes por dia, para o quê? Para mudar a sua vida. Vamos lá?